Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso culto, graças a Deus. A palavra de hoje para nós é o Salmo 139, que diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Essa é a palavra que nos chama a adorar a Deus nessa noite, que nos chama a glorificar o nome do Senhor. E eu convido você na sua casa, nesse momento, a se colocar diante da presença desse Deus que é maravilhoso, que é bondoso e que a sua graça está sobre nós. Junte a sua família, junte seus filhos e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa noite. Porque hoje é o dia de adorar, hoje é o dia de bendizer. Hoje é o dia que nós, como cristãos, nos dedicamos à única razão de nossas vidas. Jesus Cristo é a nossa fonte de adoração, é a nossa fonte de vida. Amado Deus e eterno Pai, Tu és o Deus da graça, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus todo-poderoso. Tu és o Deus digno de toda honra, de toda glória. Tu és o digno de toda adoração. Tu és o Deus digno de ser exaltado. Tu és o Deus digno de ser bendito. Pai, nós chegamos diante da Tua presença, em família, em igreja, nas nossas casas, Senhor. Nós não nos esquecemos que Tu és o nosso Deus e que o Senhor, Deus, é adorado em espírito e em verdade. Deus amado, não tem nada na nossa vida que tome o seu lugar. O Senhor é o único Deus em nós. Não há nada, Deus, mais importante do que o Senhor. E por isso, Deus, nós entramos diante da Tua presença com ação de graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós. Nós éramos cegos, nós andávamos errantes, nós não tínhamos, Deus, futuro, e o Senhor nos trouxe alegria. E o Senhor diz hoje, Pai, através do Salmo 139, que eu devo bem dizer o Senhor, que eu devo, como servo, assistir Deus na Tua casa. Pai, hoje nós estamos na Tua casa, nós estamos, Deus, na Tua presença. A nossa casa, Deus, é o lugar de culto. Deus, aonde estamos é o lugar da nossa adoração. E por isso, Senhor, eu entro pelas Tuas portas, bendizendo, juntamente com a Tua igreja, juntamente com o Teu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados irmãos e irmãs. O Ministério de Música vai continuar adorando ao Senhor através da música, através dos cânticos. E você também na sua casa, não se disperse. A nossa mente, ela é muito volátil. O ambiente de culto, ele é você que faz. É você que se coloca em culto diante do Senhor. Então, não deixe que nada disperse. Nada toma o momento que é de Deus. Agora o momento é de Deus. O momento é exclusivo do Senhor. Agora é momento de nós estarmos na presença dEle. Por isso nós vamos entrar pelas Tuas portas. Entre pelas portas do Senhor com louvor e com adoração em nome de Jesus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Seu poder, Seu poder.
Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Seu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito, possa falar ao seu coração, Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Leva pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo,
Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por todos os teus benefícios. Amados irmãos, o Salmo diz: bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. O Salmo fala que nós devemos bendizer o Senhor. Muitas vezes a gente resume bendizer a Deus só pelos lábios. Jesus adverte os religiosos da sua época que parasse e começasse a pensar que os lábios deles bendiziam o nome do Senhor, louvavam a Deus, mas a atitude deles não condiziam com aquilo. E Jesus diz assim: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. E muitas vezes a gente honra a Deus com os lábios. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca e dizemos: não, nós amamos o Senhor, eu sou cristão, eu sirvo. Ou muitas vezes a gente nem diz, porque a gente se esconde, a gente se oculta. Porque nós não queremos aparecer que nós somos crentes, que nós servimos a Deus. E muitas vezes as nossas atitudes, elas não condizem com aquilo que a gente fala e que a gente prega. E o dízimo e a oferta, ele é um momento em que eu não só bendigo, mas a minha ação de devolver traz coesão àquilo que eu falo, aquilo que eu tenho dito. Deus tem me abençoado verdadeiramente. Como que Deus tem me abençoado? Deus tem me suprido, Deus tem derramado de forma abundante na minha vida. Tem. Mas quando Deus diz assim: traz a casa do tesouro, honra-me com seus bens, aí os nossos lábios não condiz com as nossas atitudes. E a Bíblia diz: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Diz-me oferta, além de ser um princípio, ele é honra. É separação. Eu não trago dízimo e a minha oferta porque é um mandamento. Porque se eu viver só pelo mandamento, eu vivo pela lei. E aí eu vou trabalhar pela lei. E eu vivo porque Deus é o Deus da minha honra. E eu faço separação, eu separo Ele. Ele é separado. Honra é isso, é separação. Então eu trago o meu dízimo e a minha oferta porque eu faço separação. Porque Deus está acima de tudo. E esse é o princípio que rege o meu coração. E é o princípio que a palavra de Deus diz para que os servos do Senhor, que assistem na casa, que louvam, que exaltam, que bendiz o nome do Senhor, deve
condizer através do bem dizer na boca e também dos lábios. E por isso você, quando traz o seu dízimo e sua oferta, você traz por alegria. Você traz porque você tem um Deus que é tremendo. E independente se Ele me abençoar ou não, independente se Ele abrir a porta de emprego ou não, se eu tiver emprego ou não, eu honrarei, porque eu separo. Eu faço separação do meu Deus. Ele não é algo feito pela mão do homem, Ele é acima de todos os povos. E você que separou o seu dízimo e a sua oferta hoje, eu quero orar com você agora e apresentar diante do Senhor a sua vida. A sua vida que é a separação de Deus, porque Deus te separa do mundo, Deus te faz separado do mundo. E quando eu digo separado é porque Deus te separou, Deus te amou, Deus te resgatou e Deus tem você como filho. E filho é só o pai que pode dizer isso. E Deus diz: eu te chamo de filho, eu te chamo de amigo. E amigo, ele é diferente. Nem todo mundo é nosso amigo. Temos colegas, mas quando a gente tem alguém e que a gente honra, a gente separa dentre os demais. Essa pessoa é uma pessoa de honra. E querido, amado irmão e irmã, bendizei o Senhor. E o ministério vai cantar um cântico e você vai aí, junto comigo, na sua casa, pegar o seu dízimo e a sua oferta e nós vamos consagrá-los. Nós vamos orar ao Senhor agora, bendizendo o nome dEle. Amado Deus e eterno Pai, eu estou com a minha oferta aqui na minha mão. E eu estou separando, eu separei a primícia do meu trabalho, a primícia, Deus amado, do meu ganho, a primícia, Deus amado, da honra que o Senhor tem me dado, da honra que o Senhor tem, Deus amado, ministrado sobre mim, quando o Senhor disse que o Senhor cuida de mim, quando o Senhor cuida da minha vida. E em resposta, Deus, dos meus lábios que bendigo em nome do Senhor, eu estou trazendo também a minha resposta física. Eu estou também trazendo a minha resposta nesse valor monetário, nesse valor, Deus, em que o homem, Deus amado, constituiu como moeda corrente desse país. Eu devolvo ao altar. E eu sei que o Senhor, que é Deus de graça e de misericórdia, consagra a minha vida, consagra a minha adoração, consagra o meu louvor. E que, Pai, a minha esperança nessa noite é que o Senhor receba como aroma agradável, porque Deus de graça e de misericórdia, eu te louvo e te adoro em nome de Jesus. E assim nós consagramos o nosso dízimo e as nossas ofertas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Amém.
Louvamos a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do 25 ao 37. E eu quero falar hoje com você através desse texto. Abre aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Amém? Já abriu sua Bíblia? Se você já abriu sua Bíblia, eu quero ler o texto com você. Se não, pega lá sua Bíblia rapidinho, lá no seu... para você marcar na sua Bíblia esse texto que diz assim, a partir do versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e dizer-lhe, e disse-lhes, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certamente não, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. 36. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse, vai, e procede de igual modo. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, eis a tua palavra e, Deus, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que sabe o que está dentro, Deus, dos nossos pensamentos, o Senhor que nos conhece no nosso deitar e nos levantar, sabe muito bem, Pai, o que nós precisamos através desse texto, o que nós precisamos através dessa palavra para cumprir, Deus amado, os teus ensinamentos.
Nos ensinas, Deus amado, nessa palavra hoje, a viver a prática necessária para que o teu reino seja proclamado, para que, Deus, as pessoas vejam que tu és o Cristo e que tu és o Cristo da igreja, que tu és o Cristo que usa o teu povo e que tu és o Senhor da nossa vida. E nós somos, Deus amado, servos teus e estamos aqui prontos para te servir. Se tem alguém para ser usado, usa a minha vida, usa a tua igreja, usa, Deus, o teu povo, usa, Senhor, a nossa geração. Não passe de nós esse cálice. Dá-nos, Senhor, de beber desse cálice, para que, em nome de Jesus, a nossa geração não seja uma geração, Deus amado, que não tenha, Senhor, vida em Cristo, que não tenha uma vida prática. Deus, em nome de Jesus, nos permitas fazer a tua obra conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o texto que li, ele fala sobre um momento muito interessante, em que esse homem é um intérprete da lei, esse homem que é um intérprete da lei, vem conversar com Jesus. E o interessante do texto é que ele vai falar para Jesus, que ele vai com a intenção, o texto traz essa evidência, que a intenção dele é provar Cristo, é provar Jesus, é provar aquele que está falando, aquele que é conhecido, aquele que está sendo ministrado, está ministrando ao povo. E eu vejo aqui uma procura de um homem, ao mesmo tempo procurando resposta, ao mesmo tempo um homem que está querendo provar se verdadeiramente Jesus é o Messias, se verdadeiramente ele é o Mestre. E a Bíblia diz que quer provar ele. Outros e ele queria provar Jesus, queria ver se Jesus realmente ele era aprovado naquilo que ele pregava, naquilo que ele ministrava. Olha só o versículo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Amados irmãos, muitas vezes nós buscamos uma resposta. Muitas vezes nós estamos atrás de uma resposta, atrás de algo que nos traga segurança, que nos traga um caminho. E, amados irmãos e irmãs, esse homem procura provar Jesus e a intenção dele aqui não é boa. Porque a intenção da prova é nos fazer crescer. Quando Deus nos prova, Ele nos aprova, porque Ele nos faz crescer. A intenção do coração desse homem era saber se verdadeiramente o que Jesus dizia, verdadeiramente se Jesus estava preparado, se verdadeiramente Jesus é uma pessoa que tem clareza e consciência daquilo que ele fala, daquilo que ele ensina, daquilo que ele prega. Esse texto nos mostra essa evidência de que esse homem, quando vai provar Jesus, ele está com uma intenção. E uma coisa é real que nós precisamos entender aqui nesse texto já a princípio. Se nós procuramos um profeta, se nós procuramos uma religião, se nós procuramos alguém que traz uma palavra, que traz uma mensagem, não conseguir responder essa pergunta, esse profeta, essa religião, essa forma de ensinamento não deve ser considerada. Não deve haver uma consideração a essa fala, a esse profeta. Porque se ele não tem essa resposta, se não há uma resposta para a questão da morte, a questão da existência do ser humano, como ele pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa religião, essa profecia, essa palavra não deve ser considerada, porque há uma resposta, e a resposta ela vem a partir do entendimento de que existe a eternidade.
E o cristianismo, ele tem que ter essa resposta. A palavra, ela tem que trazer essa resposta. Porque o ser humano, ele é um ser humano que tem esperança. O ser humano que ele, mesmo que a circunstância não seja propícia a ele, ele é um ser humano que sempre vai ter a esperança. Ele sempre vai crer que há uma esperança. Mesmo quando ele se depara diante de uma realidade que todo ser humano vai ter que passar, que é a morte, mesmo que ele se depare ali sozinho, diante da morte, uma coisa é certa, ele vai ter uma esperança. Mesmo esses irmãos, mesmo as filosofias que negam, né, a existência de Deus, que vão contra a existência do Senhor, eles mesmos que negam a verdade da palavra, esse mesmo fundamento, né, filosófico, que diz que Deus não existe, esse ateísmo que é contra, quando este homem ou esta mulher estiver diante da morte, diante de uma situação de óbito, de uma situação em que ele se encontra no seu finito, ele vai ter uma esperança, ele tem uma esperança. E isso é histórico, isso é verdadeiro, porque muitos, quando se depararam com a sua finitude, ele buscou uma esperança e ele reagiu a uma esperança. E esse texto, ele traz para nós essa questão básica bíblica, em que um homem, e esse cara, intérprete da lei, ele vem diante de Jesus perguntar para Jesus se verdadeiramente Jesus é o que ele diz, se verdadeiramente Jesus está preparado para responder. O próprio Pedro diz assim que nós devemos estar prontos para responder sobre a nossa fé. E infelizmente, muitas vezes, nós temos uma geração que não consegue responder sobre a fé. Tanto é que se esconde, tanto é que vive como 007, porque não consegue responder da fé, não consegue falar, não consegue dizer para o outro a razão da sua fé, a razão da sua decisão por Cristo. Muitos não conseguem e vivem camuflados, e vivem diante de uma sociedade em que você não sabe que ele é cristão, não sabe que ele tem uma fé, não sabe que ele tem uma experiência, não sabe que ele tem uma verdade de que há um porvir em Cristo Jesus. Isso acontece na faculdade, isso acontece no trabalho, isso acontece com os vizinhos, isso acontece, né, com amigos. Há casos e muitas vezes nós ficamos escandalizados de pessoas que conviveram com outras muito tempo, e aí um dia que a pessoa se converte numa outra denominação que não é daquela pessoa que era amigo, e aí a pessoa se converte e ela chega no trabalho e vai contar para sua amiga ou seu amigo, dizendo assim: olha, eu fui numa igreja e lá o pregador pregando falou de Jesus e disse que eu precisava aceitar, e eu aceitei Cristo. Aí a pessoa diz assim: então a paz do Senhor, irmão. Aí a pessoa diz assim: uai, você é crente? Eu sou crente. Aquela pessoa não sabia, conviveu com ela e não sabia. E a Bíblia diz que nós precisamos saber dar respostas à humanidade, dar respostas às pessoas da nossa fé, da razão por que nós cultuamos, da razão por que nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz e que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Nós não somos alienados, nós não somos pessoas que é conduzida por ventos, nós somos pessoas que têm clareza, nós somos sóbrios, nós andamos numa fé consistente. Por isso, fé e razão. Fé e razão. Então eu tenho fé e essa fé minha é racional. Por isso que o nosso culto, ele é racional. Por isso que quando eu me apresento a Cristo em um culto, eu sei a liturgia do culto, eu sei os passos do culto. Eu não apresento um culto em que eu tenho que tomar qualquer coisa e ficar louco, ou eu tenho que me drogar, eu tenho que ir para um nirvana em que eu saio do meu corpo. Não, eu tenho clareza do culto.
eu sei o que eu canto, eu sei o que eu ministro a Deus, eu sei porque eu estou no altar, eu sei porque eu oro, eu sei porque eu me consagro, eu sei porque eu leio a Bíblia, eu sei porque que eu tenho que participar dos cultos, eu sei porque agora nessa mesma situação em que nós usamos das redes sociais, eu não posso ficar ao léu em casa sem cultuar, eu não posso ficar envolvido com as coisas desse mundo, porque eu sei que Deus diz que o tesouro que eu junto, o tesouro é juntado no céu e não é aqui. Por isso, quando esse homem vai diante de Deus, o intérprete da lei, ele vai perguntar para Jesus, eu quero saber se esse cara verdadeiramente sabe o caminho para eu herdar a vida eterna. Olha só o que Jesus diz para ele. O que está escrito na lei? Jesus pergunta. A resposta dele é clara. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ele faz o que aqui? Uma síntese. E ele traz para Jesus uma síntese do que é a interpretação dele, como ele interpreta a lei. Deus próximo. Olha só o que Jesus disse para ele. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Ele diz, você está certo, você tem clareza do que é a lei. Faça isso e viverá. Jesus dá a resposta para ele. Faça isso e viverá. Mas ele, olha só, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e que é o meu próximo? Olha só, amados, a pergunta dele é clara. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Por que ele vem com essa segunda pergunta, o que é o meu próximo? Jesus está dizendo o quê? Jesus diz para ele, ama o seu próximo? Não. Ele interpretou a lei. Ele interpreta e dá a resposta, e agora ele diz assim, o que é o meu próximo? Que raio de pergunta é essa? Quem é o meu próximo? Que pergunta mais absurda é essa? Quem é o meu próximo? Você não sabe quem é o seu próximo? O meu próximo é o meu irmão, o meu próximo é aquele que está próximo a mim, o meu próximo é um outro ser humano, o meu próximo é aquele que está comigo, o meu próximo não é alguém que eu tenho sentimento, ou tenho uma razão apaixonante por ele, que eu ame. O meu próximo é aquele que está próximo a mim. Meu pai, minha mãe, isso aí, algo fraternal, você nasceu com ele já, você vive ali, ele é o seu próximo? Sim. E quem é o outro? O outro próximo é o seu vizinho? Uai, quem mais? No trabalho? Uai, então, repartições. E na rua? É o meu próximo. Olha só, em resposta disse Jesus, um homem descia, olha o que Jesus diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Eles lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Olha só a resposta de Jesus. Jesus conta uma parábola, Jesus conta uma história. E Jesus conta uma história porque a pergunta desse homem, ela não tem nada a ver com interpretação da lei. Essa pergunta desse homem, ela não está relacionada com a lei, porque primeiro Jesus diz assim, ele diz assim, como que você interpreta? Ele diz isso e você cumpre? Cumpre. Então,
vá e viverá. Mas o homem insiste, o homem vem e insiste falar com Jesus. Eu lembro de uma história, que tinha um campeão que joga com essas bolinhas, como que é o nome desse negócio? Tênis de mesa. Ele era um campeão da sua escola, e ele era muito bom, e ele tinha ganhado o campeonato, não só municipal, mas um campeonato regional, e ele era um dos considerados dos melhores, e ele tinha essa facilidade, e conseguia, com o tênis de mesa, conquistar alguns alvos, alguns campeonatos. E, amados irmãos e irmãs, chegou um chinês, e esse chinês foi para a cidade, e nessa cidade ele ia também participar de um campeonato, e esse chinês era um campeão também. E aí, esse homem insistiu, e ele disse assim: vamos jogar, você é campeão, você joga, então vamos jogar também, vamos jogar junto, vamos jogar, vamos. E aí, o cara pegou e falou assim: não, eu não vou jogar, eu não quero jogar, eu cheguei de viagem, eu estou cansado, eu não quero jogar, eu não vou jogar, tal. E ele insistiu tanto, aí o chinês disse assim: então tá bom, nós vamos jogar, eu vou te dar 2 pontos de diferença. Aí o chinês disse assim, aí a pessoa disse assim: não, mas vamos jogar por igual, não, vamos jogar, vamos... você é campeão, eu também vou jogar. Ele falou: não, eu vou te dar 2 pontos de diferença. Aí eles foram jogar. O chinês ganhou de 21-2. Moral da história, ele devia ter ficado quieto. Esse homem também, quando ele vem interpelar Jesus, e ele vem querer insistir com Jesus, Jesus diz assim: não, beleza, é isso que você faz, vai e vive. Não, beleza, você interpreta certo, está certo, você pode ir, vai, mas ele insiste. E ele insiste porque ele queria justificar algo, ele queria trazer uma justificativa, ele queria dizer assim: olha, essa minha interpretação, ela é justa nesse sentido. Aí Jesus, que é o Jesus que conhece o nosso coração, que sabe o que está aqui dentro, e os lábios muitas vezes engana quem não tem discernimento, quem não tem discernimento espiritual, quem não tem uma visão espiritual do coração, que não é revelação do coração. O coração, ele é revelado por Deus. Deus é quem revela, e Jesus, sendo Deus, ele sabia o intento do coração daquele homem. E aí Jesus conta uma historinha para ele. Ele perde de 2-21. Por quê? Porque Jesus diz para ele assim: olha, vem um sacerdote e quando vê o homem caído, ele passa de largo. E quando vem o levita, e a gente tem aqui uma ideia, o sacerdote, ele fica onde? Ele fica no templo. Qual que é o lugar que ele serve? No templo, é ele que faz o sacrifício, é ele que cuida das coisas, é ele que leva o sacrifício de expiação, é ele que entra no lugar santo do santo. O sacerdote, o sumo sacerdote, é aquele que está servindo dentro do templo. E o levita? O levita é o cara que cuida das coisas do Senhor. Por exemplo, o levita aqui cuidaria da bateria, cuida dos microfones, cuida do violão, cuida das coisas de Deus, que é para adoração a Deus, que foram consagradas a Deus. O levita cuida, o levita zela, acabou o culto, ele guarda, ele cuida, porque é um instrumento que foi consagrado para adorar a Deus. Então não é um instrumento qualquer. Aquele instrumento que está lá na loja, é um instrumento da loja. Quando ele vem para a igreja, e vamos olhar nessa concepção de consagração, ele vem para o altar, ele agora deixa de ser uma coisa qualquer, deixa de ser algo que foi fabricado, agora ele é consagrado, ele é separado para Deus. E o levita está na mesma condição. Está na mesma condição. E qual é a condição aqui? De 2 homens que têm uma clareza, não só da religião, mas uma clareza da vontade de Deus.
E o que acontece? Quando nós pensamos no sacerdote, nós pensamos em que um sacerdote e um levita, conhecedores da lei, e uma das coisas interessantes que vai interpelar o coração desses homens, primeiro, Jesus disse que esse homem foi roubado, esse homem foi açoitado, e esse homem é um corpo estirado no chão. É um corpo que está estirado no chão. E aí, o levita, primeiro o sacerdote vem e passa de largo. Por que que o sacerdote não executou a ação que Jesus está dizendo aqui, que o mestre da lei traz a interpretação, que aquele ali era o seu próximo, e agora o sacerdote deveria executar a ação de cuidar do seu próximo, porque quem é o meu próximo? É um corpo estirado do chão. Mas esse homem não estava morto. Por que que Jesus usa a expressão semi-morto? Porque se Jesus dissesse ele estava morto, o cara ia dizer assim, mas eu, como um bom judeu, conhecedor da lei, intérprete da lei, e sabido que nós fomos ensinados que nós não deveríamos tocar em um morto. Porque se nós tocamos no morto, a partir daquela morte, eu me torno o quê? Contaminado. E aí eu vou precisar passar 40 dias, eu vou precisar passar um tempo para descontaminação. E quando eu sou um sacerdote e eu toco, eu vou ter que ficar numa quarentena, eu vou ter que ficar isolado. E durante 40 dias, imagine o sacerdote não podendo fazer sacrifício, imagine o sacerdote não podendo entrar no Santo do Santo, imagine o sacerdote não podendo consultar a Deus com relação a algumas situações de pecado, algumas situações de iniquidade, algumas situações de doença. Quando alguém tinha uma enfermidade, ele ia no sacerdote, e o sacerdote avaliava, e a gente sabe disso porque está escrito lá no Pentateuco, e a gente tem essa clareza, e esse homem, intérprete da lei, tinha, e o próprio Jesus, como um bom judeu, que foi ensinado desde criança, também sabia. Então Jesus disse para ele assim, o homem estava meio que morto. Mas aí Jesus diz, ele passa de largo. E o levita está na mesma condição, porque o levita também não podia tocar no morto. A mesma condição, 40 dias, sem estar na presença no altar, seria de quarentena. 40 dias, quarentena. Amados irmãos e irmãs, aí Jesus diz assim, então, esse homem estava semi-morto, meio que morto. Então, qual que era a ação? A ação entre tocar num cara. Para você saber que ele está morto, qual que é o caminho? Pulsação. Ou no braço, ou no pescoço. Ou ver a respiração. Então esse é o caminho. Então você vai ter que tocar. Então entre tocar no morto e servir a Deus, ele decide servir a Deus. Ele decide responder à lei. Ele decide responder ao que a lei diz que ele não deve, como um sacerdote, tocar a um morto. E Jesus vai dando corda para ele. E Jesus vai dando corda para ele, porque ele está diante de Jesus e ele já tem todo arquitetado na sua mente, e ele diz assim, eu vou pegar Jesus, eu vou pegar esse cara, porque a Bíblia diz que ele foi lá para provar Jesus, ele queria saber mesmo que Jesus falava o que ele estava vivendo. E aí Jesus dá um ensinamento tremendo que isso nos quebrou o coração daquele homem. Aqui se Jesus deu uma corda, e quando a gente está pescando, e quem é pescador sabe disso, você joga a isca, o peixe físico, o que você faz? Você dá corda para ele. E ele acha que ele está livre, e ele vai, e aí na hora que ele vai, você pega aí, puxa, quando você puxa, ele está preso. Então se Jesus deu corda para ele, agora é hora de Jesus puxar. E aí Jesus continua. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
aconteceu, está certo, pelas mesmas entradas, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade. Jesus agora confronta ele, porque Jesus disse que quem estava vindo, e esse samaritano tinha cavalo, e esse samaritano era um homem que tinha dinheiro, era um comerciante, ele estava indo para Jericó, e ele ia negociar, e ele estava fazendo esse caminho para negociar em Jericó. Aí Jesus confronta ele, Jesus diz assim: e venha um samaritano. E nós sabemos que o samaritano, ele é odiado pelo judeu. O judeu considera o samaritano como uma escória. O judeu considera o samaritano como quem que não conhece a lei, quem não sabe nem como cultuar. E aí você sabe da divisão entre Judá e Israel. E aí, o samaritano é considerado como quem não sabe, quem não tem entendimento, quem não conhece a palavra, quem não conhece a lei, quem não conhece, é alguém que é escória. E o judeu tem raiva, ódio do samaritano. E aí Jesus confronta. Porque quem não conhece a lei, quem não conhece a palavra, quem não interpreta que amarás a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, ele simplesmente desce do cavalo e vai lá e toca no morto, e pega o morto, passa remédio do que ele já tinha, vinho e óleo ali, ele já unta o cara, coloca no seu cavalo, olha a situação, e vai até uma hospedaria, e ali ele coloca aquele homem, ele tira 2 denários, 2 denários era muito dinheiro, e diz assim: o que gastar a mais, eu vos pagarei. Quando eu voltar, da minha negociação, do meu negócio, eu voltarei. Primeira coisa aqui, quando Jesus fala do samaritano, quando Jesus fala que era o samaritano, derramaram nele vinho e óleo, depois colocou sobre o seu tá. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, vamos lá embaixo. Aí Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos samaritanos? Que caiu nas mãos dos assaltantes. Olha a pergunta de Jesus, você que está com a sua Bíblia aí, está prestando atenção. Jesus está dizendo assim: o homem que estava caído é o seu próximo. Não, Jesus diz assim: qual desses 3 foi o próximo? Presta atenção. E assim também um levita, cadê? Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do... Espera aí, há uma reversão. Ele fez uma pergunta: quem é o meu próximo? Jesus diz assim: qual desses 3 é o próximo do que estava caído, do corpo estirado no chão? Olha a pergunta de Jesus: qual desses 3 é o próximo? Olha a resposta do intérprete da lei: aquele que teve misericórdia dele. Espera aí, ele diz aquele. Aí, não é um samaritano? Por que ele diz aquele? Porque ele não considera o samaritano como um ser humano. Ele não considera o samaritano como gente. Ele faz acepção. E esse judeu, quando ele faz a pergunta de Jesus, ele está criando parâmetro, ele está criando escala, ele está criando, e ele tem um parâmetro no coração dele, e ele faz essa separação, ele separa quem é e quem não é. E aqui quando ele diz assim, um homem que estava deitado, o judeu entende que esse homem era quem? Um judeu. Porque o judeu considera que ele é a pessoa digna e que ele é a pessoa que está caminhando de forma correta. Jesus diz assim: um homem vinha, olha só, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus falou que era o samaritano, irmãos?
Não falou. Disse um homem. E o judeu imaginou que esse homem que estava descendo, ele diz assim, provavelmente é um judeu. Porque judeu é um... E a gente, muitas vezes, quando a gente olha para nós, a gente diz assim, não, eu sou cristão. Fora o 007, tem aquele que diz, não, eu sou cristão, eu sou, né? Eu não posso me sentar nas rodas dos escarnecedores. Por quê? Porque eu sou cristão, eu sou santo. Eu não posso orar por mulher. Eu não posso orar por homem. Eu não posso tocar, porque eu sou santo. E se eu tocar, né, pode acontecer de eu me contaminar, eu posso ficar contaminado. Eu não vou tocar em qualquer um, eu não posso. Nós temos a mesma menção religiosa, a mesma evidência de que Jesus está trazendo aqui no coração. E a gente, como esse judeu, muitas vezes... a gente considera que nós somos uma raça superior, que nós somos arianos superior, e aí nós criamos um padrão, e a gente começa a desvalorizar as pessoas, e a gente começa a desvalorizar o ser humano, e a gente começa a criar padrão. Presta atenção na igreja. Presta atenção o líder. Quando ele começa a dizer, não, esse aqui tem, esse aqui não, esse deve vir, esse não. Presta atenção como um líder ou um professor de criança, ou de jovem, de juvenil, quando ele não prepara a aula, quando ele não faz a célula, quando ele não preocupa com os seus liderados, quando ele passa a semana toda sem... ele se considera melhor. Ele se considera um padrão de melhor. Eu sou bom, se alguém... e aí a gente começa, se um professor não é bom, a gente já critica, a gente, não, esse professor não é bom, se esse pastor não é legal, porque você quer ser um padrão melhor, então você procura sempre o melhor. E aí você começa a criar uma escala. Eu estava assistindo um desenho, e o desenho era de umas abelhinhas. E eu já estou encerrando a minha pregação hoje. E uma abelhinha. E essa abelhinha tinha a sua colmeia, eles produziam mel. E eles não tinham contato com o ser humano. E eles foram sempre ensinados que não deveriam ter contato com o ser humano, que não deveriam falar com o ser humano. E desenho, a abelha fala, os bichos falam. E aí, amados irmãos e irmãs, essa abelha começa a viver uma vida, viver um tempo. Diferente na vida dele. E ele ainda não sabia que profissão que ele ia trabalhar na colmeia. E um dia ele sai, que tem uns abelhas, que é um grupo que sai voando, e eles buscam mel, e eles buscam mel não, eles pegam os pólis das flores, e eles saem borrifando em outras flores, fazendo aquela poliferação. Polinização. Então, as plantas, e aí quem estudou, acho que é biologia, deve estar na área da biologia aí. E você pega, e sabe que aí há aquela questão da fecundação. E aí as flores, né, vai soltando aquele pólen, mas as abelhas fazem isso, preste atenção. E aí, vem um momento de chuva e ele vai acabar dentro de um apartamento. E nesse apartamento tem uma turma, tem um pessoal lá, tem uma... E aí, quando todo mundo vê uma abelha, qual que é a reação de quem vê uma abelha? Ah, uma abelha vai me picar. É isso, né? Muitas vezes, ela vai me picar. E qual que é a nossa reação? Matar a abelha. E foi essa a reação daquele homem. É uma abelha, ela vai nos picar, ela vai nos picar. E o outro, eu tenho alergia à abelha. E quando o cara ia matando ela, a mulher pegou um copo e colocou a abelhinha dentro. E eu escrevi a frase que aquela mulher disse para aquele homem naquele momento. Está aqui no tema da pregação da minha pregação hoje. Ela diz assim:
Por que a vida dela vale menos que a sua? Essa é a frase que essa mulher diz àquele cara. Por que a vida dela vale menos do que a sua? E a pregação de nossa hoje, ela traz uma reflexão muito séria para nós cristãos. Por que nós desvalorizamos a vida do outro? Por que a vida do outro vale menos do que a nossa? Por que eu não posso me preparar de forma excelente para cuidar do outro? Por que quando eu exijo que alguém cuide de mim, eu exijo excelência, mas quando eu vou cuidar do outro, e eu, cheio do meu arrogo e cheio da religião, eu passo de largo quando eu vejo um corpo estirado no chão? Essa semana, eu estava falando com uma ovelha minha aqui na igreja, eu liguei para ela e a gente conversando, e ela disse assim para mim: pastor, acabou de morrer um jovem aqui no nosso bairro. Morreu aqui agora, os caras mataram ele. Aí eu não vi a hora que eu disse para ele assim: tá vendo quando eu digo para vocês que vocês devem abrir uma célula na casa de vocês? Lembra quando eu digo para vocês que vocês devem pregar o evangelho e anunciar as boas novas aí no bairro de vocês, abrir a porta da casa de vocês, para que essas pessoas sejam salvas? E aí o irmão disse para mim assim: já está passando a hora de eu abrir. E aí eu saí daqui da igreja e eu fui no supermercado comprar umas coisas que estavam faltando na minha casa. E eu voltei e naquele momento o carro da Luz e Vida estava indo para o bairro e eu resolvi seguir o carro de Luz e Vida. Eu falei: vai buscar o corpo. E eu fui, e o carro foi, virou, e eu entrei, e eu fui junto. Aí eu parei e desci, tinha uma multidão ali, e o corpo estava lá coberto com aquele manto metálico, e eu vi o chinelo dele, o chinelo branco, e ali aquele corpo estirado no chão, e todo mundo olhando, a polícia olhando, alguns filmando. Eu imagino que a resposta daquele povo no coração era um bandido, era um traficante. Era alguém que estava ali, que não tem valor nenhum. É mais um corpo estirado no chão. É mais uma abelha que pode me picar. Então vamos matar. Vamos fazer pena de morte. Vamos, antes que ele nos mate, antes que ele nos toque com a sua morte. A questão aqui do texto não tem a ver com Jesus. A questão aqui tem a ver com esse cara que interpretava a lei errado. A gente muitas vezes, sabendo que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e tem hora que nós decidimos tomar uma situação, tomar uma decisão, e essa decisão muitas vezes abandona o próximo, larga o próximo para um discurso que a gente muitas tem: não, eu preciso adorar a Deus e aborrecer os homens, fora de um contexto. E esse cara, esse levita, esse sacerdote, eles passam de largo, porque na escolha entre tocar em um homem, cuidar dele, cuidar da vida dele, eles preferem adorar a Deus. Eles preferem na interpretação da lei, eles preferem ficar com a primeira parte do texto: amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele esquece que o segundo mandamento, e Jesus quando fala lá na frente, e ele diz semelhante a esse, que é amar a Deus, é amar o seu próximo. E essa palavra mexe ao meu coração quando ela diz assim, para Jesus diz para eles assim: por que a vida daquele homem vale menos do que a sua? Se o Deus que você diz que adora, se o Deus que você diz que ama,
o Deus que você diz que serve, o Deus que você diz que com toda a tua força, com todo o teu entendimento, você o ama, e você não olha para um corpo estirado no chão, e você não olha para o valor da vida do outro, você não olha para que aquela pessoa tenha a oportunidade de ser salva. Sabe por que Jesus usa o samaritano? Porque Jesus confronta aquele homem e diz assim: o samaritano fez o que ele gostaria que fosse feito com ele. E a Bíblia diz: faça pelo teu irmão o que você gostaria que fizesse com você. E a gente muitas vezes prefere passar de largo. A gente muitas vezes prefere passar para o outro lado e manter o discurso que nós somos adoradores, que nós adoramos a Deus, que nós somos pessoas que adoram, mas a gente passa de largo quando é para cuidar do outro. A gente passa de largo quando é para dedicar ao ensino, a ter que orar. Olha a nossa oração muitas vezes: Deus, passa de mim o coronavírus, Deus, que eu não viva isso. Mas a gente nunca ora: Deus, me use para cuidar daquele que está passando dificuldade agora. Deus, me use para ser um instrumento de salvação, para quando estiver alguém passando uma dificuldade, ou não passando dificuldade, mas o meu próximo, a pessoa que está próxima a mim, eu vou estender a minha mão, eu vou gastar os meus recursos, eu vou me dedicar. Jesus diz assim: para você herdar o reino dos céus, a eternidade, você precisa fazer isso. Não basta só adorar a Deus, não basta só dizer. E João, em 1 João tem uma interpretação muito clara disso. Em 1 João ele diz assim: olha, vocês não me convencem do contrário, vocês não me convencem, porque se você diz que ama a Deus e não ama teu irmão, você não me convence, você é um mentiroso, você mente para si mesmo, você mente para o Espírito Santo. João diz isso. Para João, ele é claro: o amor de Deus, ele só é expresso quando eu cuido do meu próximo. E quando eu penso na igreja, eu penso que o ministério infantil, ele cuida do próximo, cuida da criança. Quando eu penso na igreja, eu penso que a sociedade de jovens cuida dos jovens, os juvenis cuida dos juvenis, o pastor cuida de todo o rebanho, e os ministério de música cuida dos seus liderados, o líder de célula cuida da sua célula, e não só as crianças da igreja, porque é fácil cuidar das crianças, nós cuidamos também das crianças fora da igreja do bairro, os jovens fora do convívio da igreja. Irmãos, primeira coisa agora, e eu vou findar aqui, que é fundamental nesse texto, para eu encerrar. Irmãos, aonde que o levita e o sacerdote deveriam estar? Em Jerusalém. Por que eles estão indo para Jericó? Primeiro, levita é comerciante? O sacerdote é comerciante? Quem era comerciante aqui? O samaritano. Eles viram as costas para a responsabilidade deles. E eles vão para Jericó, porque Jericó é um lugar de comércio, é um lugar de negociação. Eles vão buscar o quê? Os seus próprios interesses. Sabe por quê, irmão? Porque a vida da minha responsabilidade é menos importante. A vida que eu tenho responsabilidade com ela não é tão importante. Importante é a minha própria vida. Importante é eu fazer minha faculdade. Importante é eu ganhar os meus recursos. Se der, eu faço. Se der, eu faço. Se der, eu vou fazer. E aí a gente quer justificar. Só que diante de Deus não tem como justificar.
Alguém um dia falou assim: pastor, eu estou tratando um assunto e esse assunto precisa de um desfecho. A minha pergunta para a pessoa que disse assim: eu estou tratando um assunto tal, e eu perguntei assim: essa pessoa está sendo fiel? A fidelidade. Porque, gente, no reino de Deus a gente quer valorizar as grandes coisas. O músico, ele muitas vezes ele quer valorizar o status de tocar e ir por multidão, e ele muitas vezes quer valorizar o status de poder tocar muito, mas ele não valoriza muitas vezes a pequena coisa que é o estudo. Quer estudar. E eu lembro que o meu professor dizia assim de música: você tem que dormir com seu instrumento. Ele falou: primeiro, Osmir, você tem que conhecer seu instrumento. Você tem que conhecer ele. Você tem que conhecer os braços, para que servem essas casas. Você tem que conhecer tudo, para que você se torne alguém com excelência. Eu não digo perfeito, porque perfeito é finito. Eu digo excelência. Excelência nós crescemos todas as vezes. Nós queremos sempre fazer com excelência. E se hoje eu preguei bem, se hoje eu falei bem, eu quero chegar na excelência. Amanhã eu vou pregar melhor ainda. E se eu já toco bem, eu canto bem, então eu vou melhorar, porque eu quero cantar melhor. Isso é excelência, é fazer com excelência. E Jesus está dizendo aqui: meu querido, a sua resposta é simples. Olha só, e aqui nós encerramos e o ministério vai cantar. Aquele que teve misericórdia dele, responde o intérprete da lei. Respondeu o perito da lei. Olha a resposta de Jesus. Jesus diz assim: vá e faça o mesmo. Diga aqui comigo: vá e faça o mesmo. Fala no microfone que aí o pessoal vai se ver lá. Amém? 1, 2, 3. Vá e faça o mesmo. É isso. Vá e faça o mesmo. Amado irmão, essa é a resposta para a sua vida hoje. Porque a vida do seu irmão, do que você cuida, do seu pastor, da família pastoral, da liderança, do seu vizinho, dos seus liderados, dos seus membros da sua célula, do seu amigo de trabalho, do seu parente, vale menos do que a sua. Essa é a mensagem para você hoje. Se você criou catálogo, se você catalogou, se você criou um catálogo, você criou um padrão. Esse sim, esse não, esse serve, esse não serve. Você está na mesma condição desse homem. Jesus está dizendo para você: a questão não sou eu, a questão é você que precisa mudar o seu conceito. Você precisa mudar a sua visão. Você precisa mudar as suas atitudes. Você precisa largar de justificar. E justificar é que é justo. Você tem que deixar as desculpas. E quando as desculpas vêm, é porque nós não conseguimos cumprir os prazos, nós não conseguimos cumprir aquilo que é a nossa responsabilidade. E aí nós queremos justificar, e muitas vezes nós queremos provar o outro, nós queremos provar a fé do outro, nós queremos provar aquele que nos ensina, nós queremos provar aquele que prega para nós, aquele que está nos ensinando, para justificar uma falha que está em nós e que precisa ser consertada, precisa ser ajustada à interpretação. A interpretação da Bíblia, ela não é uma interpretação pessoal,
ela tem que respeitar a sua exegese, ela tem que respeitar o seu contexto, ela tem que respeitar a sua espiritualidade. Nós não interpretamos a palavra segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração. Quando nós estamos debaixo de uma missão, debaixo de uma liderança, quando estamos debaixo de um propósito, nós temos princípios a ser levados. E esses homens tinham princípios a ser levados. Eles tinham princípios que eles não poderiam negligenciar diante de Deus. Eles não poderiam tender para uma adoração em que eu adoro o que não vejo e eu desprezo o que eu vejo. Então, Jesus está dizendo, você tem que ser perfeito, você tem que estar completo. E a minha oração é para que eu e você sejam completos. E quando nós executarmos no dia a dia a nossa missão, e quando nós estivermos com o nosso próximo, o nosso trabalho, a nossa vida será uma vida de excelência. E tudo que nós formos fazer, nós não vamos deixar para outra hora, nós não vamos buscar os nossos interesses próprios, nós não vamos caminhar para os nossos próprios interesses, para os nossos próprios negócios, para as nossas próprias vontades e desejos. Depois, se der, eu cuido do meu próximo. Jesus está dizendo assim, primeiro, Deus, sobre todas as coisas, a honra, e semelhante mesmo a essa adoração, você valoriza o outro. Então, o seu irmão e a sua irmã não é menos importantes do que você. Amém? Oh, aleluia. E eu estou orando nessa noite por você. Jesus hoje não está te julgando. Ele não julgou aquele homem. Ele não o condenou. Ele trouxe a ele para a realidade do reino de Deus. E essa é a realidade do reino de Deus. E não há negociação. Não há como fazer um jeitinho. Não há como nós criarmos situação. E em nome de Jesus eu oro pela tua vida. Para que você deixe de fazer um jeitinho. Para que você deixe de querer justificar-se. Por abandono do seu próximo. Por querer lançar isso sobre alguém. Sobre outro e se ausentar. Jesus estava ali cuidando do povo. Jesus estava ali cuidando das pessoas. Jesus multiplicava o pão. Jesus diz, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não se iluda. Eu e você somos salvos. Nós estamos no reino e nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Nós estamos aqui para anunciar a salvação. Nós estamos aqui para cuidar do nosso próximo. Nós estamos aqui para salvar o perdido. Nós estamos aqui para pôr vinho, para pôr óleo, para trazer o nosso dízimo e a nossa oferta e investir no ser humano, na gente, naquele que precisa ser salvo. Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor está trazendo Deus, cura para a tua igreja hoje. O Senhor está trazendo cura para a nossa alma. O Senhor está trazendo uma resposta. Quando nós oramos pedindo que o Senhor nos use. Quando o Senhor, Deus, está diante de nós trazendo reflexões sobre usa a minha vida, Senhor. E quando o Senhor nos dá a oportunidade, nós passamos de largo. Então perdoa a nossa vida, perdoa a tua igreja, perdoa, Deus, os nossos pecados, porque tem muitas pessoas, Pai amado, que está sendo deixado de lado. E começa, Deus, na nossa igreja, começa, Deus, na nossa congregação, começa, Deus, amado, com os nossos irmãos. Pessoas, Deus, estão rompendo com a comunidade. Pessoas estão deixando de cuidar o outro. Deus, com justificativas e dizendo diante do Senhor que são adoradores, que te adoram. E Deus amado, abandonam as pessoas. Estão, Deus, vivendo seus próprios interesses. Estão, Deus amado, enganados. Estão, Deus amado, injustiçando o reino. Estão trazendo injustiça para o reino. E o teu reino é de justiça. O teu reino é de paz. E eu clamo a ti porque o Senhor é o Deus que nos exorta e que nos chama ao arrependimento hoje. E Deus, o Senhor diz que se nós exortarmos uns aos outros, se nós animarmos uns aos outros, a nossa esperança tem que ser que a misericórdia do Senhor haja sobre a vida, Deus amado, do meu irmão e minha irmã.
e que a misericórdia do Senhor os alcance, e que eles, Deus amado, voltem-se para Ti. E Deus, em nome de Jesus, eu clamo pela minha igreja nesse momento, eu clamo pelo meu rebanho, eu clamo, Deus, pelos meus irmãos e minhas irmãs. Eu não me apresento diante do Senhor sem eles, Senhor. Eu clamo por cada líder de célula, cada líder de ministério, cada líder que foi levantado, professor e professoras, que o Senhor levantou para cuidar do próximo. Deus, eu clamo por essa igreja que tem a responsabilidade com essa cidade, que tem a responsabilidade com os vizinhos, que tem a responsabilidade de evangelizar essa cidade. Em nome de Jesus, Pai, a corpo foi tirado no chão. Aquele jovem morreu essa semana, foi tirada a vida dele. E meu Deus e meu Pai, e nós confessamos o nosso pecado, porque nós, Deus amado, omitimos, Senhor. Nós omitimos a palavra, nós guardamos a palavra para nós. Nós guardamos, Deus, a palavra do Senhor no nosso coração e ficamos para nós. E nós, Deus amado, continuamos, ó Pai, passando de largo, continuamos indiferente, continuamos resistindo, Deus amado, a obra que o Senhor quer fazer nessa cidade. E nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, porque a Tua palavra está dizendo para nós hoje que no Teu reino não pode haver indiferença, que no Teu reino nós não podemos passar de largo, que no Teu reino não tem justificativa do abandono do outro, não tem justificativa de largar o outro, de não nos preocupar com o outro, de reter. Não há, Deus amado, justificativa. E nós oramos te pedindo perdão, Senhor, e eu clamo a Ti agora, Pai, vai libertando essa vida, vai libertando esse coração que está duro, esse coração que Deus resiste, Pai. O Senhor é o Deus que troca coração de pedra e dá um coração de carne. E eu clamo a Ti para que a Tua igreja receba um coração de carne. Eu clamo a Ti para que a Tua igreja receba, Deus, em nome de Jesus, um coração quebrantado. Um coração que vai se submeter à missão. Um coração que não vai ficar vai ficar questionando o cuidado, questionando a Tua palavra, questionando, Deus amado, oh Deus, as chamadas, os tempos de oração, os tempos de clamor, que não vai ficar questionando, Senhor Deus amado, se deve ou não fazer, mas que vai fazer, que vai, Deus amado, caminhar, que vai, Deus amado, produzir os frutos necessários de salvação, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E Senhor da glória, nós, em nome de Jesus, cremos que hoje nós sabemos da verdade, e que a verdade nos liberta, e que eu não posso mais, Senhor, ser indiferente, que eu não posso mais viver essa vida miserável de cuidar de mim mesmo, porque o Senhor não fez um milagre na minha vida, para que eu, Senhor, trate esse milagre, como Deus amado, sendo o melhor homem, ou sendo a melhor mulher da terra, mas o milagre que o Senhor fez na minha vida, foi para testemunho do meu próximo, que o Senhor pode fazer também na vida dele. E Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos fortaleça, e que o Senhor, Deus amado, santifique o Teu nome em nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. A palavra de Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37, é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. E eu oro pela sua vida, profetizando que essa semana, essa palavra não caia no esquecimento, mas que essa semana, você líder de célula, você líder de ministério, você professor de criança, professor de jovem, professor de juvenil, você que tem a responsabilidade de cuidar, exerça isso com excelência, exerça isso com seriedade, com a palavra de que Deus é o Deus que te usará de forma tremenda e preciosa. Se anime, coloca-te diante das situações. Há pessoas que estão com o corpo estirado no chão,
aguardando a misericórdia de Deus, aguardando a misericórdia que está no meu e no seu coração. As crianças esperam uma palavra, os juvenis esperam uma palavra, os jovens, os adultos, os idosos esperam uma palavra, esperam um cuidado. As pessoas da sua célula, o seu vizinho, o seu parente. E essa semana é uma semana que você vai, em nome de Jesus, ser obediente ao Senhor. E eu creio nisso, e eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, meu amado irmão e minha irmã, e que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma excelente semana, em nome de Jesus. Irmãos, o Ministério de Comunicação deu um recado muito importante para você. Se inscreva no nosso canal. A gente muitas vezes valoriza o canal dos outros, né? E agora é hora de você valorizar o nosso canal. Agora é hora de você valorizar e dar lá um toque no sininho, né? Toca no sininho, escreve lá e abençoa você mesmo, porque isso vai trazer bênção para a sua vida e para quem assistir o nosso canal, porque vai ter sempre uma palavra ali de vida para alguém. Amém? Toca lá o sininho, amém?